Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, dia 3 de maio. Que bom estar contigo e levar a partir de agora as notícias, as informações que são importantes para o seu negócio. E olha, eu destaco sempre que você está nos acompanhando, ou pode nos acompanhar, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógica em todo o país, também pela Claro e NET TV, nos canais 190 e 690. Lá no Paraguai, aqui no Brasil, você tem a TV por assinatura Neo TV. Você sempre tem o portal sba1.com, porque é o portal do agronegócio do Brasil. É o portal onde você tem oportunidades, você tem grandes possibilidades mesmo de investimento, com leilões e também todo tipo de negócio que facilita a vida do produtor rural brasileiro. Tem notícias, informações com a isenção que só o Grupo SBA pode oferecer ao produtor de todo o Brasil. E claro, o canal do Boi ao vivo e o Agro Canal também. Você também está nos acompanhando pelo Facebook do Canal do Boi e também todas as dezenas de páginas que levam o programa Agricultura BR. Obrigado a todos e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado a todos, obrigado pela presença. E olha, começa o programa de hoje falando a respeito de boi gordo e principalmente as expectativas em relação a esta semana. A semana passada teve pressão de indústria frigorífica, tentaram pressionar para baixo o preço da arroba do boi gordo, alegaram que estavam com escalas mais fechadas e poderia até mesmo estar com uma escala um pouco melhor. Entretanto, o pecuarista brasileiro não caiu nessa e com isso nós tivemos uma semana com fechamento de valores da arroba do boi gordo praticamente em estabilidade, não mudou nada na última semana. Mas o que eu quero falar mesmo é desta semana, desta segunda-feira até o próximo domingo. Já havia um fator nesta semana que trazia a possibilidade de uma elevação. Por quê? A maior parte das pessoas assalariadas recebem durante essa semana, na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, no quinto dia útil do mês. Uma outra questão é o final de semana, do Dia das Mães, né? E já adianto os parabéns a todas as produtoras rurais, telespectadores que são mães pelo Brasil, mas principalmente porque ainda há muita restrição em relação aos restaurantes, né? Dia das Mães é um dia normalmente que se leva a mãe para almoçar em lugares diferentes ou jantar em lugares diferentes, mas desde o ano passado, por conta do Covid, isso tem ocorrido em casa. Isso traz uma expectativa muito forte de elevação de carne bovina, de carne vermelha no Brasil. E o varejo está se preparando para isso. Eu andei por algumas casas grandes aqui na cidade de Campo Grande e também conversei com alguns representantes que já explicaram que estavam preparados para uma demanda maior, principalmente a partir de quarta-feira com as aquisições da população. Isso deve ocorrer em todo o Brasil e estamos de olho nesta situação, já que devemos ter uma explosão de consumo aqui no país, falando do consumo interno de carne bovina. E agora que já falamos um pouco de carne, vamos falar de boi. Você acompanha comigo como é que vem o arroba do boi gordo sendo negociado no mercado futuro, na B3. Você tem aqui os valores em negociação. Eu tenho aqui posição de maio, essa posição já logo ela migra, vindo para R$ 306,60. O valor da arroba vem estabilidade neste momento. Destaco também a posição de julho. Julho vai ganhando 0,61% agora, negociado a R$ 319,50. A arroba é o destaque que trazemos aqui para a arroba do boi gordo. Setembro cede um pouco agora, vindo para R$ 325,20, como você acompanha aqui no nosso painel do Agricultura BR, com a B3, trazendo para você sempre informações importantes sobre o que acontece no mercado futuro brasileiro. Eu sempre digo que cada um escolhe a sua melhor maneira de negociar, não há dúvidas sobre isso. E eu entendo perfeitamente os argumentos do pecuarista em relação ao travamento de negócio futuro. Aparentemente não é uma situação muito interessante, mas para alguns pecuaristas pode ser sim. Isso aqui é uma referência de preços. Por quê? Olha só, olha como é que outubro está remunerando com alta de 1,08%. E com uma alta de 1,08%, nós temos aqui para outubro R$ 333,00 o valor da arroba na referência que você acompanha aqui no Agricultura BR. Isso nos mostra um outro cenário e que a gente já falou com alguns analistas aqui durante
durante as nossas edições. Não vai ser uma coisa impactante ou novidade para parte da pecuária brasileira, se quando chegar outubro mesmo, novembro, nós vermos os valores da arroba sendo negociados próximo à casa de 350, e não foi um ou dois que já disse isso na Agricultura BR. Já tivemos pelo menos 4 consultores ou analistas falando deste mesmo assunto e dando a mesma referência para outubro e novembro. O assunto agora é soja e é impossível falar de soja sem falar de dólar, a moeda norte-americana. E olha só, com exceção da última sexta-feira, o dólar, na última semana, ele caminhou do dia 26 até o dia 30 em queda. Na sexta-feira, era o último dia útil do mês de abril, já explicamos essa história aqui nas nossas edições do Agricultura BR muitas vezes. É natural que no último dia útil de cada mês o dólar dê uma elevação, dê uma alta. Isso ocorre porque as empresas buscam a moeda norte-americana para travar pagamentos, negócios e situações que vencem naquele dia. Então, na sexta-feira ele eleva, mas esse é o ponto fora da curva, digamos assim, em relação à moeda norte-americana, que permanece numa linha de queda. Mas como que isso influencia a soja? Ora, de maneira direta, o dólar ele está dentro da formação de preço aqui em relação à paridade de soja nos portos do Brasil e os preços praticados no mercado interno nacional. Tanto é que nós começamos uma semana, segunda-feira, com R$ 181 a saca de 60 quilos e a semana encerrou com R$ 174 a saca. Em relação aos fundamentos de oferta e demanda, nada mudou. Entretanto, quando nós pensamos no dólar, aí sim. É o que você confere comigo agora, você acompanha os números, os dados em relação à soja e dólar e o que aconteceu na última semana nesse estudo do Agricultura BR, que utilizou números da B3 e também da Grãos Corretora. Veja só o que nós trazemos aqui em 3 datas específicas. Dia 26 foi segunda-feira, nós tivemos o dia 29 a quinta-feira e dia 30 foi sexta-feira. Então, veja só, no dia 26, na segunda-feira passada, a última, nós tivemos o dólar cotado a R$ 5,43 mais 6, foi o fechamento do dólar. E tínhamos uma saca de soja a R$ 183. Já no dia 29, na quinta-feira, foi o momento que nós tivemos o dólar fechando no patamar mais baixo, a R$ 5,33 mais 3, R$ 175 a saca de 60 quilos. Na sexta-feira, quando o dólar subia por conta das situações geradas em relação a procura pela moeda norte-americana por parte de empresas para fechar seus negócios e pagamentos, o dólar fechou a R$ 5,43,06. Você vê que é o mesmo valor da segunda-feira, mas a cotação da soja vinha para R$ 174. Aí é aquela conta da paridade. Nós tivemos ali uma queda e essa queda na sexta-feira, ela refletia o recuo da quinta-feira e a expectativa para o início do mês de maio. Antes de mostrar como é que vem o dólar, vou mostrar como é que está a soja sendo negociada nos portos. Você viu que aquela média que eu trouxe é a média do preço pago nos portos de Santos e Paranaguá. E agora eu mostro Santos e Paranaguá de acordo com a Grãos Corretora e hoje vindo com recuperação. Uma recuperação de R$ 4,00, nada mal, vindo aqui para R$ 178 a saca de 60 quilos da soja. É o que nós temos aqui para entrega em maio ainda, de acordo com Grãos Corretora. E já que estamos mostrando isso, como é que está a soja nos portos, você acompanha comigo como é que está o dólar. Dólar comercial é o assunto de agora aqui no Agricultura BR. Nós temos a moeda norte-americana a R$ 5,40 mais 6. Nós temos aqui R$ 5,40 mais 6 para a moeda norte-americana, uma alta de 0,48% para a moeda norte-americana. É o que a Agricultura BR traz para você em destaque. Vamos agora conversar com Walter Pulga Júnior, ao vivo. Ele está na sede dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo, e fala um pouco a respeito do dólar.
Pulga, era esperado que nós tivéssemos uma alta tanto na sexta-feira para o dólar e hoje o dólar voltando para aquela trajetória que ele estava adotando na última semana. E aí, quando nós analisamos a paridade da soja com dólar nos portos do Brasil, semana passada ficou muito claro isso e o produtor rural que acompanha a Agricultura BR sabia dessa situação. Tivemos negócios menores, comercialização de soja menor no acumulado da última semana. Como é que está o mercado agora? O que tem influenciado principalmente o dólar? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, você lembrou bem, a paridade acaba afetando, às vezes, as cotações. Mas veja, você mesmo lembrava agora há pouco, a soja tem uma demanda forte, essa demanda continua e os preços podem oscilar um pouco por conta do câmbio, mas ainda continuam muito altos em números absolutos recordes. Agora o dólar continua aquela trajetória de leve baixa. Agora há pouco tocava a faixa de 5,39, abaixo de 5,40. E por que isso ocorre? Porque há já uma expectativa de valorização do real frente ao dólar, independente do que ocorre lá fora. É lógico, essa queda é lenta, mas há ainda expectativas de que logo mais o real se valorize na medida em que a economia brasileira vá recuperando força, provavelmente a partir do segundo semestre isso ficará mais evidente, né? Agora, hoje os investidores estão preocupados com o que ocorre no país e com o que se espera de dados econômicos essa semana nos Estados Unidos. Os dados devem ser anunciados ao longo da semana e isso deve fazer com que o dólar oscile, não só frente tem uma oscilação não só frente ao real, mas frente a outras moedas também. No último pregão da sexta-feira, a moeda norte-americana à vista teve alta, é verdade, alta de 1,81%, passou de 5,43%, Fabiano, mas na semana o dólar caiu quase 1,20%. Em média caiu, ou seja, continuou aquela baixa do dólar. Ainda não é a baixa que os analistas esperavam. O dólar poderia estar já na faixa de 5,15, 5,20. Alguns esperam, até alguns analistas mais otimistas, esperam o dólar abaixo de R$5 até o final do ano. Parece pouco provável, pelo menos a julgar pelos números atuais. Mas a queda continua. Enquanto isso, enquanto o dólar vem cedendo lentamente, a nossa bolsa esboça alguma recuperação. Hoje, sustentada por ações de bancos que vêm em alta, sobe quase 0,60% agora. Neste momento, aos 119.592 pontos, vou repetir, 119.592 pontos, ainda não tocou os 120 mil pontos. Ou seja, há expectativa, no entanto, de que essa recuperação ocorra notadamente no segundo semestre. É o que dizem analistas de mercado. Entre eles, né, o Itaú informou resultados recentes, o Santander informou dados trimestrais na semana passada. Isso tudo leva a crer que os bancos tenham aí uma recuperação. XP, por exemplo, diz que apesar das preocupações, analistas da XP, com o cenário geral, a perspectiva é que a Bolsa Brasileira continue positiva diante de projeções de forte crescimento dos lucros das empresas que fazem parte do índice Bovespa. Portanto, há uma expectativa mesmo de alta. Neste momento, as ações mais negociadas, Itaú, Bradesco, vêm em alta, Petrobras também sobe um pouco. Nós temos aí um movimento de alta em diferentes bancos, alta para Santander, alta para Itaú Unibanco, alta para Bradesco, entre as maiores altas, ações de bancos. Portanto, a expectativa é de que nós tenhamos hoje um movimento positivo para a nossa Bolsa e uma leve queda para o dólar. Agora, tudo isso ocorre também, Fabiano, porque o investidor estrangeiro retorna para a Bolsa Brasileira. O investidor que não reside no Brasil ingressou com quase 7 bilhões e meio de reais no mercado da B3 até o último dia 28 de abril. Os dados são destaque hoje nos principais sites de economia. O saldo acumulado do ano é superavitário, portanto, nós temos aí quase 20 bilhões de reais que entraram no Brasil. O resultado é beneficiado principalmente por aquela entrada de quase 24 bilhões que ocorreu em janeiro, embora tenha tido uma fuga de capital estrangeiro, tanto em fevereiro como em março, né? Em março, quase 5 bilhões, 4 bilhões e meio, um pouco mais, e em fevereiro saíram do Brasil quase 7 bilhões de reais. De qualquer maneira, ainda é positivo, o estrangeiro volta, portanto, trouxe essa alta, abril terminou com alta para a Bolsa de 1,94%, o que poderia ser melhor não fosse aí realização de lucro nos últimos dias do mês, ou seja, quando quem auferiu alguma vantagem vende. A perspectiva é boa para a economia brasileira, as perspectivas são boas, notadamente para o segundo semestre, e é o que os números estão mostrando hoje.
Não é na velocidade que se esperava, viu, Fabiano? Mas é uma recuperação. Dólar cede um pouco, a Bolsa recupera um pouco e vamos aguardando a condução, né, da economia brasileira, esperando aí dias melhores, conforme a vacinação contra a Covid avança e haverá uma retomada das atividades econômicas no país. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Bom, nós vimos principalmente as questões ligadas a dólar, impacta diretamente aí no seu produto, que é o soja que a gente está falando agora. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, apesar dos altos e baixos da última semana, acabou fechando, encerrou a última semana com uma alta de 2%. E hoje vinha em alta novamente e agora volta para o cenário negativo. É bastante dinâmico o mercado. E olha só, mesmo com essa ligeira queda, uma queda de 0,3% neste momento para as posições com soja em Chicago, você tem aqui maio com 15 dólares e 65 centos mais 4 o bushel, julho, 15 dólares, 29 centes mais 6 o bushel. Essas posições vêm muito fortes, são as posições de mais curto prazo e elas trazem essa representação muito clara de não ter soja nos Estados Unidos disponível no momento. E esse cenário não muda muito para os próximos meses. Agosto vem com 14 dólares, 70 centes mais 2, setembro, 13 dólares, 80 centes mais 6 por bushel. São os negócios que temos agora com soja em Chicago, porque as preocupações nos Estados Unidos em relação à safra 21-22 não mudam. Há muita preocupação com o clima e este é o assunto de agora no quadro Agroclima no Agricultura BR. Falamos agora a respeito do quadro Agroclima, de como que vem as lavouras, o desenvolvimento das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, frente à situação climática que há por lá. Há muitas situações ainda que vão fazer com que se tenha essa especulação sobre a lavoura norte-americana, que não está em boas condições não. Mas quem fala sobre o clima e como que ficam as condições de cultivo por lá é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. As temperaturas não ficaram tão baixas nos últimos dias no Corn Belt. Os termômetros registraram em mínimas em torno de 3 graus. Ainda frio e até com chance para geadas, mas bem menos que nos dias anteriores. E, de fato, esse deve ser um dos últimos períodos de frio intenso nas áreas produtoras. A partir do dia 2 de maio, vemos aqui no mapa de previsão que várias regiões já têm mínimas aí em torno de 9 graus. E olhem só como fica a partir do dia 10. Pouquíssima chance para geada, com temperaturas aí acima de 10 graus. Agora, com relação à chuva, Fabiano, os acumulados podem até ser significativos nos próximos dias, mas por enquanto ainda temos eventos bem discretos. Entre os dias 5 e 9 de maio, os acumulados ficam em média em torno aí de 15 milímetros. E a partir do dia 10, grande parte da região já passa a contar com uma chuva de até 30 milímetros em um período aí de 5 dias. É com você. E é inegável que há um grande susto e preocupação com a produção de milho em segunda safra no Brasil. Houveram vários problemas desde o início do cultivo, lá no início da semeadura da soja, o atraso que trouxe, o atraso também na colheita da oleaginosa e com isso colocando o milho fora da janela ideal. Está agora trazendo em boa parte do centro-sul do Brasil, que é onde se desenvolve o milho em segunda safra, entre V8 e R1 e por isso necessitando de muita chuva para conseguir fazer o desenvolvimento dos grãos. Para se ter uma ideia, apenas o estado do Paraná tem uma expectativa de redução frente às expectativas iniciais de quase 1 milhão de toneladas. E se houver uma quebra, que é o grande medo com uma situação climática difícil nesses estados que produzem a safrinha, aí sim nós teremos um cenário ainda mais complicado. Para se ter uma ideia, em Campinas nós tivemos a superação da marca de R$ 100 por saca no fechamento da última sexta-feira. Quem fala sobre como está a condição no campo, principalmente no estado do Paraná, é o repórter Mauro Andrade. O milho é insumo básico para a produção de proteína.
carne, ovos e leite dependem do milho para suas atividades. E esse ano existe a expectativa de faltar milho no mercado por conta dos estoques estarem muito baixos e estar faltando chuva nas principais regiões produtoras do milho safrinha. Geraldo Morelli é zootecnista, trabalha com bovinos de corte e faz uma análise das estratégias para a alimentação do gado neste período de outono. O milho já está com um preço bastante elevado e deve se elevar ainda mais, e nós temos uma preocupação que o estoque regulador do Brasil está muito baixo. E isso pode comprometer todas essas atividades que dependem aí do milho, do próprio farelo de soja, que está bastante elevado os seus preços, né? Em função de que a soja para exportação também, a questão do dólar também está muito valorizada, e isso está afetando o custo de produção dessas atividades. Porque, querendo ou não, na nossa região aqui, nós temos um período de menor temperatura e também menos chuva agora. E aí as pastagens não crescem bem, o produtor tem que ter uma organização em termos de alimentação para os animais. Entra aí nessas condições a silagem, o feno, enfim, ter alimentos que possam suprir a falta da comida do pasto que produz menos nessa época. E fazer de acordo com ele possa trabalhar aí corretamente com a recria. É onde ele mais perde dinheiro, é agora, quando ele está tendo as desmamas, ou ele está comprando a desmama, e ele tem que manter esse bezerro ganhando peso para poder terminar ele aí dentro do período, e dentro da cooperativa ele tem que terminar até 24 meses, ele é desmamado com 7 ou 8 meses, então ele tem só aí 12, 14 meses para fazer esse animal ser terminado e ir para o abate. De Arapongas, no Paraná, Mauro Andrade. E já que o assunto é milho, é o desenvolvimento em segunda safra, vamos saber como é que ficam as precipitações chuvosas e como se encontra a umidade de solo. Preocupação hoje da produção agropecuária do país é essa. E é por isso que eu convido a Renata Ferreira a voltar ao programa. Renata? Fabiano, em relação à chuva para o safrinha aqui no Brasil, as notícias não são nada animadoras, viu? O alerta para o tempo seco continua na maior parte das áreas produtoras. No período do dia 5 até o dia 9, o mapa parece assim, ó, praticamente sem chuva. A exceção mesmo é o norte de Mato Grosso, que pode ainda receber algumas pancadas isoladas e com acumulados baixos. Com isso, os índices de água no solo vão ficando cada vez menores. Destaque para essas áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde os valores estão em torno aí de 10%. Agora, nos próximos dias, tem uma frente fria se formando lá no sul do país, mas por causa de um bloqueio atmosférico, o sistema não consegue aí atingir as áreas do safrinha. A maior quantidade de água será registrada em Santa Catarina, depois o sistema se afasta para o oceano. Com a falta de chuva, a tendência de temperaturas cada vez mais elevadas no interior do país, o que acaba também contribuindo para a condição do solo seco. Para os produtores do sul, tem uma diminuição das temperaturas por causa aí de uma massa de ar polar, mas baixo risco para geada. Vamos aproveitar que estamos falando do sul e ver um pouco dos dados sobre a colheita da soja no Rio Grande do Sul. Em Bagé, por exemplo, o tempo seco dos últimos dias favoreceu a colheita. Já foram colhidos mais de 65% aí de toda a área plantada na campanha gaúcha. Apesar da frente fria dos próximos dias trazer chuva para a região, os acumulados são baixos e o sistema passa muito rápido. Portanto, os agricultores podem continuar os trabalhos de campo sem problemas. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. E por aqui eu sigo falando de milho, falo dos valores de referência no cenário internacional. E olha, esse milho disparava na última sexta-feira e puxava soja, farelo de soja e óleo de soja nos Estados Unidos. Milho permanecia em alta pelo menos há alguns minutos. Vamos saber como é que nós temos milho agora. Nós temos milho em elevação. A exceção é a posição de maio, mas essa é a posição que migra nos próximos
8 dias, você tem aqui maio a 7 dólares 38 cents o bushel. Julho disparando aqui acima de 1% de alta, 6 dólares 83 cents o bushel. Setembro, 5 dólares 94 cents mais 6, também em elevação. Dezembro a 5 dólares 65 cents mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago, mostrando uma forte elevação para os negócios com o cereal, e o preço internacional com isso se eleva também. Falo agora a respeito do estado de Mato Grosso do Sul, porque de acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, a colheita já começou e tem uma expectativa de colheita recorde de produtividade no município de Aral Moreira, com 250 arrobas de algodão por hectare, de acordo com a Ampasul. Falo do estado do Paraná agora, porque o estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, está com uma produção estimada em 40 milhões e 200 mil toneladas. Essa estimativa é inferior, e eles vão produzir em 10 milhões e 400 mil hectares. Ela é inferior às estimativas iniciais, que davam conta de 42 milhões de toneladas de grãos sendo produzidos no estado do Paraná. E quando eu falo do Paraná, o que é que aconteceu? Horas, onde mais se perdeu situação de produtividade e expectativa de produção, exatamente no milho de segunda safra. A redução para se produzir milho no estado do Paraná chega a 2 milhões e 300 mil toneladas, se comparado às iniciativas iniciais para essa campanha. Tudo isso por conta do atraso e também esse clima que a Renata Ferreira acabou de explicar, que vem seco, com pouca umidade no solo e sem expectativas de chuva. Toda essa situação traz uma produtividade menor no estado, que está agora com uma estimativa pouco acima de 12 milhões de toneladas. Sigo falando a respeito do que ocorre no estado do Paraná em relação à soja. A soja trouxe um resultado de safra um pouco menor do que se tinha no início da campanha, entretanto, não perdeu tanto assim. Perde-se um pouco no estado do Paraná em relação às estimativas iniciais para a soja, mas não tanto quanto ocorreu em relação ao milho. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos e nós vamos falar a respeito do mercado de café, o mercado local e também internacional. Daqui a pouco eu converso com o Eduardo Carvalhais. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. O assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café internacional e doméstico também. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que explica para a gente o que vem ocorrendo no mercado, efeitos do dólar e se os fundamentos continuam os mesmos, principalmente. Eduardo, uma boa tarde a você. Como que o mercado tem se comportado? Seja bem-vindo. Eu não tenho som aqui, eu não estou ouvindo. O Eduardo acabou de falar aqui para nós, pedi para a minha equipe arrumar a situação do retorno do Eduardo Carvalhais. Ele está ao vivo falando de Santos, onde você tem a maior exportação de café. Enquanto o Eduardo Carvalhais vai arrumando o áudio para ele poder nos ouvir, eu vou pedir para a minha equipe posicionar os negócios com café arábica negociado em Nova York. Então já está pronto, Eduardo, então vou antes para ele. Eduardo, você me ouve agora? Está me ouvindo? Eduardo, estava falando a respeito dos fundamentos de mercado em relação ao cenário internacional e também doméstico. O que mudou? Nós tivemos aí o dólar mexendo bastante com o cenário, caiu muito, e os fundamentos em relação à oferta e demanda seguem os mesmos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, os fundamentos seguem os mesmos, até mais preocupantes a cada dia. As chuvas não vieram como se esperava nesse início de 2021, pioraram agora no final de março e em abril e nesse início de maio. Tudo isso preocupa bastante. Diversas cooperativas já falam em quebra maior da safra de arábica, então os fundamentos apontam realmente um mercado muito forte. Agora, nesse mundo com tudo interligado, os especuladores, o pessoal que investe no curto prazo também acaba influenciando bastante. O fato, primeiro, de que nós tivemos 4 semanas seguidas de alta, faz com que alguns fundos resolvam liquidar posições.
E também o dólar vem oscilando muito com a situação no mercado internacional e aqui dentro com a situação política, conforme o dia, né? Tudo isso atrapalha o dia a dia do mercado, das operações de bolsa. Também o que está bastante claro é que nós não temos mais café sobrando em mãos de produtores. Os cafeicultores venderam bem, as exportações brasileiras nesse ano safra, que começou em julho passado, foram muito boas, e com isso existe pouco café em mão dos cafeicultores ainda. E eles não estão dispostos a vender nos atuais preços. Quem segurou até agora significa que está mais capitalizado, ele olha à frente, vê o que vai acontecer na próxima safra, olha para o seu cafezal e vende aos poucos. Nos dias que você tem uma boa alta em Nova York e o dólar favorável aos negócios de café, os negócios fluem melhor. Mas deve continuar assim até a entrada da nova safra, e nós sabemos o que vai acontecer com ela. Ela é menor, desconfia-se bastante de que desses primeiros meses do ano fizeram com que os frutos crescessem menos, nós vamos ter quebra na renda também, e aí vai depender muito do clima na entrada da colheita. Nós até agora torcemos para a chuva. A partir de 15 de maio começa a torcida dos cafeicultores para que pare a chuva, que o tempo seque, para que a colheita corra bem e que nós tenhamos cafés com boas bebidas, com boa qualidade. Eduardo, para encerrarmos a nossa entrevista, para o cafeicultor que está nos acompanhando agora em todo o Brasil, mas, claro, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, parte do Rio de Janeiro também, o que você diria em termos de comercialização? Como que esse cafeicultor, que eu sei que está segurando o café, está vendendo bem aos poucos, bem a conta-gotas, como que deve ser o comportamento dele diante da comercialização? Bom, primeiro que o consumo também na Europa, nos Estados Unidos, os países que estão avançando com a vacinação, também tende a crescer o consumo fora do lar no segundo semestre. Mas o cafeicultor tem que olhar muito para a safra dele, para o que está acontecendo com ele. Se ele não for ter safra nenhuma, ele deveria segurar esse café que ainda tem, para ter algum café se nós tivermos problema com frio ou problemas com seca no início do segundo semestre. Agora, aqueles cafeicultores que já sabem o tamanho da safra, tem que começar a pensar em liquidar o café que tem, porque o café que está na árvore vai servir como uma garantia para ele, para se acontece alguma coisa de frio, ou se nós tivermos um agosto e setembro seco, que seria um desastre, né? Porque significaria uma safra de 22 também menor. Portanto, é difícil de falar o que fazer, é caso a caso. O mercado deve continuar bom, deve continuar firme, oscilando bastante, mas nós vamos depender também do que será o inverno deste ano no Brasil e como é que será em termos de chuva o próximo semestre. De todo jeito, café sobrando nós não vamos ter, nem aqui no Brasil, nem em nenhum dos outros grandes produtores de café do mundo. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Boa tarde. Boa tarde. Conversei com o Eduardo Carvalhais, falando a respeito do mercado de café. Fundamentos são os mesmos e é importante eu lembrar sempre, nós temos uma movimentação de alta nos produtos do agro brasileiro. Eu posso colocar boi gordo, boi magro, bezerro, soja, milho, café, arroz, feijão. Para onde você olhar, você tem valorização desses produtos. Vamos acompanhar agora como é que estão os negócios com café lá na Bolsa de Nova York, que é a referência para os negócios aqui no Brasil. Eu trago o Arábica em destaque em alta nesta segunda-feira. Posição de maio, negociada a $1,40 mais 35 a libra-peso. Julho, $1,42 por libra-peso. Setembro também vindo com alta, $1,43 mais 90. E olha a posição de dezembro, voltando a ficar próximo a 1,47. Já chegou até 1,49 nas últimas semanas. $1,46 mais 35 por libra-peso. Lembrando que nós estamos um dia de queda para o dólar, então é sempre bom estar muito atento nos valores de referência aqui no mercado interno, e é o que você confere agora nas cotações do Agricultura BR.
Agricultura BR de volta, e nós falamos agora a respeito de investimentos que são possíveis para o produtor rural. Aqui durante as nossas edições, que é um programa que fala sobre economia, nós sempre falamos sobre as possibilidades de investimentos em mercado futuro, também em relação a travamento de preços, entre outros fatores, seja falando isso de algodão, de soja, milho ou boi gordo, que são os elementos que mais trazemos em destaque. Mas há outros fatores que podem ser grandes possibilidades para o produtor rural brasileiro, para o empresário rural de todo o país. E é por isso que eu recebo agora nos nossos estúdios Faena Spengler, ela que é executiva da SBS Empreendimentos. É um prazer tê-la aqui, Faena. E eu gostaria de conversar com você sobre o fator de empreendimentos imobiliários que cresceu muito no país, principalmente a partir de um momento que tivemos uma taxa de juros menor praticada na base, ou seja, na Selic. Como que isso tem ocorrido? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Os imóveis, o investimento imobiliário, ele é muito atrelado às taxas de juros, isso no mundo inteiro. Financiamento tem tudo a ver com isso. E ele passa a ser um ótimo investimento, taxas de juros muito baixas, e ele é um ativo real, assim como o agronegócio se mobiliza através de ativos reais. Portanto, o principal está garantido, ele tem um piso, então dali para baixo não vai cair, né? Você tem o bem como a garantia, e com as taxas de juros super baixas, a valorização dele é sempre maior do que a inflação ou até do que os juros que as pessoas conseguem nos investimentos tradicionais no mercado financeiro como um todo. Então, ele volta a ser muito atrativo como um investimento seguro, muito seguro. Então, o seu principal está garantido e com rentabilidades acima da inflação. Então, quem tem ali uma taxa de juros que indexa o mercado financeiro a 2,75 hoje, mas mesmo que vá para 5, que é o que está esperado, a expectativa para um ano, pelo menos. Menos a inflação, né? Você fica com um retorno bem pequenininho. Quem tem um imóvel atrativo, obviamente, você tem que escolher os melhores imóveis, os mais atrativos, atuais, modernos, para ter uma valorização longeva, vamos dizer assim, para estar com o conceito atual, que é o que a SBS foca muito nesses imóveis. Você vai ter um retorno tanto de valorização do bem real, porque as taxas de juros estão baixas, e a valorização do imóvel ao ano é no mínimo o INCC, que está acima dessa taxa de juros e da inflação, ou numa locação desse imóvel, que você tem no mínimo 0,5% de retorno ao mês, né? No imóvel, ou seja, 6% ao ano, mais um IGPM, mesmo que você não consiga passar o IGPM totalmente, que foi o caso deste ano, né? As pessoas não conseguiram repassar o IGPM totalmente, mas passaram em média de 10% a 15%. Então, 6% mais 10% a 15%, menos uma inflação de 4%, você ainda assim está tendo um retorno muito maior do que a maioria dos investimentos. Faena, eu tenho aqui, meu público é de produtores rurais, e é para esse produtor que nós estamos falando. Normalmente é um público que gosta dos seus investimentos de uma forma tangível. A questão da tangibilidade é você realmente ter esse toque, você ter aproximação com o bem que foi investido. É uma tradição, podemos dizer assim, boa parte dos produtores rurais espalhados por todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, vocês estão fazendo um novo empreendimento, está sendo lançado, e que ele traz uma outra possibilidade. Não se trata apenas da questão do ganho que se tem em relação à sua própria valorização frente ao mercado econômico, mas sim também nele e dentro do mercado atuando como uma forma de ser colocada à disposição de público. Como é que isso funciona? Exatamente. Essa é uma tendência já consolidada nos grandes centros, São Paulo, Curitiba, vários grandes capitais já possuem esses imóveis voltados para o investidor. Então, aquele investidor que é um investidor mais patrimonialista, investe em ativo real, mas também quer um rendimento não só na revenda,
porque existe essa possibilidade, mas também em locação, né? E a locação hoje, ela é mais plural, você tem mais alternativas. Além da locação tradicional, de longa temporada, em que você é um pouco mais achatado no seu rendimento por causa de uma negociação de longo prazo, você tem a locação de curta temporada, aquela locação pelos aplicativos, existem vários, né? Airbnb, Booking, tem muitos, VRBO, vários aplicativos, e com uma boa equipe de apoio, já existem imobiliárias muito competentes que ajudam o investidor, trazem os serviços para que ele possa oferecer a esse usuário de locação de curta temporada a sua melhor estadia e rentabilizar, porque aí você ganha por dia, né, por diária. E, obviamente, em 10 dias você vai você vai ganhar lucro real muito mais do que uma locação mensal. Como é que é esse empreendimento específico em Campo Grande que está sendo lançado? O Vista foi voltado para este investidor e para trazer mais opções, porque aqui em Campo Grande, as opções que existem para esse objetivo, para essa locação de curta temporada, elas são desprezíveis, muito poucas. Então, o Vista veio ocupar esse nicho de mercado, que junto com algumas outras opções, vão trazendo Campo Grande e colocando ela dentro das tendências de outras capitais cosmopolitas. O Vista está super bem localizado, ele está no Jardim dos Estados, coração do Jardim dos Estados, na 15 de novembro com a Franklin Roosevelt, uma quadra do El Cadre, então próximo do fórum, da prefeitura, muito próximo do shopping, da Uniderp, de escolas, todas as escolas estão num raio muito perto dali, outros hospitais, clínicas, então vira um atrativo muito grande, tanto para quem quer morar ali, né, quanto para quem quer só usufruir daquela localização e do ponto absolutamente bem localizado dentro de Campo Grande. E os seus atrativos. Então, é um empreendimento de 73 unidades, exclusivo, né, com apartamentos de 41 metros quadrados, 60 metros quadrados, 41, um dormitório, 60 metros quadrados, 2 dormitórios, apartamentos de tamanhos compactos, que possam ter uma locação razoável, não adianta você ter apartamentos muito grandes, né? Essa também é uma característica. E um lazer essencial, mas em estilo. Então, levamos o lazer todo para a cobertura. Então, um rooftop com piscina com borda infinita, vista privilegiada da cidade. Você pode ali reunir para um tereré, para um vinho, com um lounge com lareira externa. Academia também com uma vista maravilhosa, sauna. Lá embaixo, um salão de festas para reunir quem é de fora, os seus convidados, com tudo que precisa, sem excessos, mas com tudo que é necessário, né, para complementar o apartamento, que é em alto padrão, com todo o conforto, moderno, com muita tecnologia, para o serviço de quem está ali, ou morando ou usando. Então, por isso ele é super atrativo, né? Todas as unidades voltadas para o nascente, todas, então não tem unidade ruim. Então, a gente extraiu dali com profissionais locais e profissionais de fora, no desenvolvimento de produto. O arquiteto Chiota foi muito feliz, assim, com o apoio de grandes especialistas de desenvolvimento de produto de São Paulo, o melhor ali em termos daquela localização, né? Com este objetivo, ser baixo de manutenção e oferecer em grande estilo tudo que o usuário precisa. E possibilidades de negócio. Faine Spengler, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigada e, por favor, visitem a gente, estamos lá com o stand de vendas para poder ver a obra, acompanhar, ver, enxergar todos os diferenciais desse produto que é focado no investidor e que pode ser um ponto para o investidor do agronegócio, um ponto em Campo Grande interessante, que quando você estiver aqui vai estar muito bem servido e quando não estiver ele continua rendendo com locação de curta temporada,
com uma rentabilidade muito competitiva. Tá certo. Faena, obrigado pela participação.